sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui em mais uma semana para darmos início às aulas de Biologia com foco no Enem. Iniciamos na semana passada com o tema O Ser Humano e o Meio Ambiente e continuaremos nessa semana também lidando com a competência diária número 3 de Ciências da Natureza, que vai falar associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. Continuaremos também com a habilidade número 10, que é analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Como essa aula é uma sequência da aula anterior, onde falamos sobre o que é um bioma e dos principais biomas brasileiros, nós falamos da floresta amazônica e do cerrado. Faltaram 4 biomas, então iremos dar início com os mesmos objetivos: identificar os biomas brasileiros e caracterizar os diferentes domínios morfoclimáticos do território brasileiro. O nosso terceiro bioma a ser tratado, então, vai ser a caatinga, tá? Mas não se esqueçam, gente, a caatinga, ela é um bioma e não tem nada relacionado com o mau cheiro que muitas pessoas falam, que tem mania de falar, uma caatinga, caatinga. A caatinga, ela está relacionada com a Mata Branca, é assim que os índios a chamavam. Ela é um tipo peculiar de savana. Ela possui temperaturas elevadas e umidade do ar baixa. A sua pluviosidade, ela vai ser reduzida, ou seja, ela vai ter grandes períodos de seca, chove pouco na caatinga. O solo, ele é fértil e superficial, porém, com a disponibilidade de água em intensos períodos de seca, né, é improdutivo, o solo então se torna improdutível. Está ocorrendo um processo de desertificação na caatinga devido à ação, então, antrópica, ou seja, a ação do homem, com esses impactos ambientais que ele vem feito. Isso tudo também está relacionado, muitas coisas, com o desmatamento da Amazônia. Mas o que a Amazônia ela tem a ver com a caatinga? A Amazônia está lá no norte, a caatinga está aqui no nordeste. Então, na última aula, eu falei que a floresta amazônica, ela tem intensa ciclagem de nutrientes. E com isso, então, vai liberar para a atmosfera grande quantidade de vapor de água. Essa grande quantidade de vapor de água que sobe para a atmosfera, ela vai influenciar e muito na atividade das chuvas, na quantidade de chuvas que vai ser vinda para essa região, sudeste, centro-oeste e nordeste do país. A partir do momento que eu estou tendo, então, um devastamento, um desflorestamento da Amazônica, essa ciclagem de nutrientes vai ser reduzida, consequentemente, a quantidade de vapor de água que ia para a atmosfera vai ser reduzida e, com isso, vai chover menos. Chovendo menos, a caatinga vai passar por mais tempo de seca. Os rios, eles são intermitentes, então, quando tem um período de seca, ele seca. Começou a chover, eles vão então formar os seus cursos d'água, só que causam transbordamentos pelo falo do solo ser bem superficial. E nós temos 2 macro-regiões bem sinalizadas da caatinga, o sertão e o agreste, que todo mundo já deve ter ouvido falar no agreste nordestino e no sertão nordestino. E eles são bem fáceis da gente estar identificando. Então, isso aqui eu tenho, então, um mapa da caatinga, ele pega então um pedacinho de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, e passa então para a região nordeste. Aqui, olha, reparem, a vegetação ao fundo da caatinga e o solo, como é bem seco, ele deve estar em um período de seca. E aqui nós temos essas 2 macro-regiões da caatinga que eu vim falando com vocês. O sertão, que vai ficar mais no interior, por isso ele vai ser mais seco e tudo mais, com pouca vegetação, e os agrestes que estão mais próximos ao litoral. Mas percebam aqui no mapa que ele não vai ocupar 100% do litoral, porque nós temos um outro tipo de vegetação predominante dessa região. Então, um agreste, ele vai ficar mais na extremidade aqui, tá? E isso, então, essa
digamos, esse verde que a gente consegue ver de acordo da vegetação, se deve então à disponibilidade da umidade de ar devido à região litorânea. A vegetação da caatinga, gente, ela vai apresentar xeromorfismo, né? São plantas que vão adquirir essa capacidade, então, de sobreviver em ambientes com pouca disponibilidade de água e a grandes períodos de seca, além da temperatura elevada. As suas folhas dessas plantas, algumas elas podem ser, além de modificadas em espinhos, elas são também plantas caducifólias, que são plantas que perdem as folhas. Daí o nome caducifólias. As raízes, elas são superficiais, não adianta ter uma raiz profunda com essa falta de água. Então, as raízes são superficiais, porque qualquer chuvinha que tem, infiltra no solo e ela consegue absorver. Espécie típica da caatinga, nós temos então xique-xique e mandacaru, que são dois cactos, tipos de cactos, né? Onde nós temos aqui, olha, adaptações que vão permitir que elas vivem nesse ambiente, folhas modificadas em espinhos, armazenamento de água em seu interior, além de outras estratégias em seu metabolismo, que vai permitir que ela não tenha perda de água. A fauna, bem características, nós temos a asa branca, da famosa música Asa Branca, que vai ser essa espécie aqui, é uma ave, o sapo cururu, a cutia e o preá. Então, vejam que as espécies da caatinga são espécies bem conhecidas e famosas. Nosso quarto bioma é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, gente, ela vai ser um conjunto de formações florestais. Nós temos, então, grande atividade e grande presença de uma floresta pluvial tropical na Mata Atlântica, e ela também é uma floresta litorânea, ela vai ocupar o nosso litoral brasileiro. Ela teve o território reduzido desde o descobrimento do Brasil. Hoje nós temos apenas cerca de 7% da cobertura original da Mata Atlântica, o que restou, devido então à extração, porque vamos voltar lá na história. Os portugueses, eles não chegaram através do litoral. Com isso, então, eles veem aquela floresta linda, maravilhosa, com espécie típica da Mata Atlântica, o pau-brasil. Então, a extração do pau-brasil, que foi, se eu não me engano, o primeiro ciclo econômico que teve, fez com que, então, teve o desmatamento. Além do que, outras espécies também características e endêmicas da região, que foi objeto de cobiça para o mercado. A vegetação, ela vai ser perene, nós temos alto índice pluviométrico, o clima, ele vai ser quente, mas também ele é úmido devido ao litoral, grande estratificação vegetal, igual típica à floresta amazônica, e nós temos diversos subtipos, gente, da Mata Atlântica, matas litorâneas, matas das encostas, matas do interior, e a mata de araucária. Sim, a mata de araucária lá do Paraná, aquela que tem o pinheiro do Paraná, pinos, lá do Rio Grande do Sul e da região do Paraná, ela é um tipo de mata atlântica. Observe então, gente, aqui nesse mapa, né, nesse primeiro mapa aqui, olha a cobertura inicial da Mata Atlântica como era. Ela ocupava praticamente todo o litoral brasileiro. A região sul, olha como ela era bastante ocupada pela Mata Atlântica. E hoje, a nossa cobertura, cerca de 7%, é o que restou da Mata Atlântica. Nós temos aqui, então, as espécies que compõem a Mata Atlântica. Reparem, olha a floresta fechada como ela é, uma floresta bastante densa, mas, ao mesmo tempo, ela é bem úmida, devido, então, à sua localização do litoral. E as espécies... Olha o mico-leão dourado, uma espécie ameaçada em extinção e típica da região. Nós temos grande biodiversidade na Mata Atlântica, tá? Além de que também nós temos grande endemismo, espécies que nós só encontramos lá. A fauna, nós temos então o mico-leão dourado, como eu já disse, como a gente viu na outra lâmina, o muriqui, o papagaio da cara roxa, que é esse daqui, que são também espécies ameaçadas em extinção.
e da flora atípica, né? O típico pau-brasil, que foi o objeto de cobiça dos portugueses quando eles chegaram aqui, que é uma espécie em extinção, e plantas epífitas, que são orquídeas e bromélias. O nosso quinto bioma, o Pantanal Mato-Grossense, como é popularmente conhecido, né, ele vai ser a maior planície inundável da América. Isso mesmo, ele vai inundar, transbordar, os rios transbordam. Tá? O clima ele é quente e úmido, devido a essa quantidade de água. O transbordamento dos seus rios se dá nos períodos chuvosos. Ocorre, então, uma heterogeneidade temporal e espacial da vegetação. Então, a gente não tem uma distribuição homogênea, né, regular dessa vegetação. Ela é bastante diversificada. A vegetação ela é caracterizada de acordo com a altitude. Quanto mais alto for, menor a quantidade, o porte, digamos assim, o porte dessa vegetação. Quanto mais baixo eu tiver, maior é o porte que eu tenho. E as plantas, elas são adaptadas a alagamentos periódicos. Existem regiões que vão ficar alagadas durante todo o ano, mas também existem regiões que vão ficar alagadas somente quando há períodos chuvosos, quando ocorre o transbordamento dos rios. Então, aqui, ó, nós temos essa região, então, do Pantanal, por isso o nome Pantanal Mato-Grossense, porque ela está presente nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Repare, olha, planícies inundáveis, então elas são bem devido aos transbordamentos dos rios. E nós temos bastante vegetações de médio porte, pequeno e de grande porte, tá? Igual a gente vê aqui, ó, uma região alagada e a árvore aqui. Em todas essas plantas, elas possuem adaptações, sejam raízes, que a gente fala, raízes respiratórias, sejam raízes tabulares, ou sejam raízes, ou também na hora que a gente vê as folhas delas, os seus estômatos, eles são virados para a face superior da folha, que aí vai permitir, então, essa perda de água. As cordilheiras, elas são constituídas por matas baixas e cerrado, como eu disse, e as áreas mais baixas, elas possuem vegetações aquáticas e gramíneas, com manchas de matas baixas, cerrados e palmeiras. A fauna, nós temos o tabanduá-bandeira e o tuiuiu, que é a ave característica e símbolo do Pantanal Mato-Grossense. Ela vai ser a nossa maior ave brasileira e ela pode chegar até 2 metros de envergadura quando eu meço de uma asa até a outra. Ela pode chegar até 2 metros. Os pampas, o nosso último bioma, ou também como ele é conhecido, como Campos Sulinos, né? Ele tem uma vegetação herbácea, a sua pluviosidade não é elevada e ele vai ser um bioma de baixas temperaturas e ele é um bioma que está sujeito também, gente, à erosão e à desertificação, devido à atividade agropecuária, devido ao pasto do gado. Então, isso vai fazer com que esse bioma, ele sofra esse processo de erosão e devido às mudanças climáticas e aos impactos ambientais que o mundo vem sofrendo, ela pode sofrer até uma desertificação. Então, ó, ele está bem, ó, daí o nome Campos Sulinos, porque ele vai ficar somente na região sul, praticamente no estado do Rio Grande do Sul. Reparem que nós temos regiões, então, aqui, ó, um pouco alagadas, mas sempre com uma vegetação mais rasteira, com árvores, com herbáceas e árvores de médio porte, tá? E uma ou outra árvore de grande porte. Isso, então, que vai caracterizar os pampas ou campos sulinos. Vamos fazer mais uma questão do Enem, então, para a gente ficar craque nessa matéria? Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. Que fator ambiental é o responsável
pela ocorrência dessas características adaptativas. A. Escassez de nutrientes do solo. B. Estratificação da vegetação. C. Elevada insolação. D. Baixo pH do solo. Ou E. Escassez de água. Então, gente, essa questão, ela está falando claramente de qual bioma? Caatinga, né? Ó, determinada vegetação, ela apresenta folhas durante 3 a 4 meses. Olha as folhas caducifólias aí, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento de estômatos devido às altas temperaturas, porque se eu tenho estômago aberto para estar entrando oxigênio, automaticamente eu vou estar perdendo água. E caule suculento. Então, se o caule ele é suculento, ele vai o quê? Armazenar água. Então, ó, todas as características descritas, elas têm o objetivo de evitar a perda de água. Folhas durante poucos meses do ano, limbo, que a área da folha ela é reduzida, faz com que a planta tenha uma menor superfície para a transpiração. Rápida abertura de fechamento e fechamento dos estômatos, evita a perda de água, e o caule suculento indica que a planta ela possui um sistema de armazenamento interno de água. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Tudo isso é uma estratégia para que vai devido à escassez de água. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.